dia, turma do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Marquem a data de hoje no calendário. E hoje, na nossa videoaula, nós vamos rever, vamos relembrar os conteúdos que estudamos durante o mês passado. E o nosso objetivo é revisar os escritores estudados durante o mês de agosto. Fiquem agora com as explicações. Bem, turma, um dos primeiros conteúdos que nós estudamos foi as figuras geométricas planas. E agora nós vamos rever, lembrar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira que eu tenho aqui é o círculo. Ele já é bem conhecido por vocês, Ele é totalmente curvilíneo, redondinho e não possui lados. O outro sólido é o retângulo. O retângulo ele é formado por dois lados maiores e dois lados menores, Ele é formado por 4 lados. Essa outra figura aqui, é o quadrado. Diferente do retângulo, que possui dois lados iguais e dois lados menores, dois lados maiores e dois menores, o quadrado ele também é formado por 4 lados, porém, ele possui os 4 lados do mesmo tamanho, igualzinho. Então, isso é o que diferencia o quadrado do retângulo. Esta figura aqui é o triângulo, O triângulo, como o próprio nome diz, ele possui 3 lados. Aqui nós temos o losango, que também é formado por 4 lados, Como eu falei para vocês, ele está presente lá no meio da bandeira do Brasil, do nosso país, e ele tem a impressão de ser formado por 2 triângulos, A junção de 2 triângulos. E por último, a figura geométrica que a gente viu foi o trapézio. O segundo conteúdo que nós vimos foi sobre os sólidos geométricos. O primeiro sólido que a gente vai ver, é o cubo. O cubo, ele é formado, os lados deles é formado por quadrados. Ele não pode rolar. O outro sólido que a gente estudou foi a pirâmide. A pirâmide, os lados dela são formados, por triângulos, como vocês observam aí. Aqui em cima, tem a pontinha. E a base dela, essa parte de baixo aqui, pode ser tanto um triângulo como um quadrado, No caso, nós estudamos a pirâmide de base quadrada. Por isso que aqui embaixo, a base dela é formada por um quadrado e as laterais são formadas por triângulos. E ela também não pode rolar. O outro sólido é o paralelepípedo. O paralelepípedo ele é formado por retângulos. E aqui nessas duas partes são formadas por quadrados. E também não pode rolar. Aqui nós temos a representação de um cilindro. Está um pouquinho amassado, mas é para representar. Ele tem o corpinho todo redondinho, ele pode rolar. E aqui tem círculos, nas duas pontas dele. Outro sólido que a gente viu foi o cone. O cone, ele parece um pouquinho com a pirâmide. Mas como a gente observa daqui, a gente vê, que o cone ele é todo redondinho, todo curvilíneo. Já a pirâmide, não. A pirâmide ela é formada por triângulos, certo? E a base dela por quadrado. Já o cone, a base dele é redonda. Ele tem um corpinho arredondadinho também, curvilíneo, certo? E ele pode rolar. E por último, nós temos aqui uma laranja para representar a esfera. A esfera ela é toda redondinha assim, que nem uma laranja, que nem uma bola. E ela também pode rolar.
O terceiro conteúdo que nós estudamos foi sobre composição e decomposição numérica, onde a gente viu, né, sobre dezenas, agrupamento de dezenas, representação numérica com o material dourado e com o ábaco, e nós vamos rever novamente um pouquinho sobre esse conteúdo. Pronto, gente, primeiro a gente vai ver, né, vamos fazer aqui um agrupamento de dezenas, lembrando que uma dezena é um grupinho contendo 10, ok? Então, aqui nós vamos juntar de 10 em 10 e formar os grupinhos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, aqui eu tenho um grupinho que é igual a 10 unidades e que representa uma dezena. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos outro grupinho que representa outra dezena. Uma dezena mais uma dezena forma duas dezenas. Eu tenho 20 unidades. 10 mais 10, mas apenas duas dezenas. Outro número, número 23. Vamos novamente organizar na ordem. Unidades e dezenas. Eu tenho 3 unidades e 2 dezenas, que formam o número 23. Para eu representar com material dourado, eu vou utilizar 2 dezenas. Então, 2 plaquinhas, que representam, né, 2 dezenas, que é 20, mais 3 unidades. 1, 2, 3. Pronto, formei o número 23. E para representar no ábaco, da mesma forma. Não vou utilizar a ordem das centenas, apenas das dezenas e unidades. Dezenas eu tenho 2, então eu utilizo 2 argolas para representar as dezenas. E as unidades, eu utilizo 3 unidades para representar o número 3. E é assim que a gente representa no ábaco e com o material dourado. E o último conteúdo que a gente viu foi adição e subtração. Bem, vamos lá para o primeiro exemplo de adição. Lembrando que a adição, né, é juntar quantidades, certo? Para se obter um grupo maior. Vamos lá. Laís tem 34 bonecas e 21 bonecos. Qual o total de brinquedos de Laís? Bem, muito simples. Vamos armar aqui a continha. 34 mais 21. Lembrando que eu tenho que sempre escrever o sinalzinho que representa a adição. Vamos aqui e colocar cada número na ordem. Unidades e dezenas, para facilitar a soma. Então, agora nós vamos somar apenas as unidades. 4 mais 1 é igual a 5. E 3 mais 2 também é igual a 5, totalizando o número 55, né? O total de brinquedos de Laís é 55. E agora nós vamos para o exemplo de subtração. Lembrando que subtrair, né, a quantia de menos. Sempre a ideia de retirar uma determinada quantidade de uma quantidade maior, tá? Para a gente saber quanto que restou, quanto que sobrou. Então, vamos lá. Carlos tinha 24 bolinhas de gude, perdeu 10. Quantas bolinhas restaram? Vamos armar a continha para facilitar, para chegar nesse resultado. Bem, o número maior é o 24, certo? Que era o total que ele tinha. Então, esse número sempre tem que ficar em cima. Que a gente só pode subtrair um menor número de um maior. Nunca ao contrário. E ele perdeu 10, certo? Então, a gente vai tirar 10. De 24, a gente vai tirar 10. E colocar o sinalzinho de menos da subtração para facilitar. A ordem, unidades e 10 unidades depois das dezenas. Aqui nós temos 4 menos 0. Eu tenho 4, vou retirar 0, vou tirar nada, então eu continuo com 4. Se eu não tirei nada, então 4. E nas dezenas, 2 menos 1. Quanto que é 2 menos 1? 1. Certo? Então, ele ficou com 14 bolinhas de gude. Restaram 14 bolinhas de gude para o carro. E o último conteúdo foi contagem de quantidades. Bem, crianças, e nessa contagem de quantidades, aqui eu trouxe um exemplo, onde tem aí uma coleção, né, com várias frutas diferentes. E nós vamos contar cada fruta.
Aqui, como vocês percebem, as bananas, elas já foram contadas. 5 bananas. E agora, nós vamos para os morangos. Vamos lá? Vamos contar. 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, tenho 6 morangos. E agora as laranjas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 laranjas. E por último as uvas. 2, 3, 4. 4 uvas. Apenas isso. Esse conteúdo é muito simples, não é mesmo? E então, turma, conseguiram relembrar todos os conteúdos? Bem, fiquem agora com uma atividade avaliativa de matemática que irei postar no grupo. Um grande abraço e até nossa próxima aula.